Um dragão é assustador. Um demônio completamente perigoso. Mas nada disso se compara a uma entidade cósmica. Algo tão antigo, tão vasto, tão incompreensível que a mente ela simplesmente colapsa, não consegue entender o que é aquela criatura. Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje vou te mostrar como criar essas entidades cósmicas que elas não são somente imensas, colossais, mas são incompreensíveis, inevitáveis e completamente perturbadoras, capazes de transformar a sua campanha em algo totalmente épico. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. Quando você for colocar uma ameaça cósmica, entenda que ela não é necessariamente uma criatura grande, ela é sim incompreensível. A maior diferença entre um inimigo comum e uma entidade cósmica é a seguinte: o inimigo comum você consegue vencer. A entidade cósmica, você tenta sobreviver. Uma entidade cósmica não precisa ser necessariamente uma criatura gigantesca, a lá Tarrasque, a lá Godzilla, seja o que for. Ela pode ser um conceito vivo, um tempo distorcido, um pensamento que devora outros pensamentos, isso é legal. Uma entidade que observa, mas não age, uma presença que influencia realidades, a lá Cthulhu. Ela é tão além da compreensão que apenas tentar entendê-la é perigoso e pode te deixar maluco. Quando o grupo de jogadores encontrar essa criatura, eles nunca vão ver o todo. Eles vão ver um resquício, um pedaço, uma sombra. O grupo de jogadores está viajando através do plano astral. O mago olha ao redor e ao olhar a entidade, ele tem a sensação de estar sendo observado de volta, mas por versões de si que nunca existiram. Louco. Em Interestelar, o ser que vive naquele buraco de minhoca não é um monstro em si, é a própria estrutura do tempo interagindo com os humanos. Então a ideia dessa ameaça cósmica é que ela não entende o mundo, ela não entende o que os jogadores estão passando, e por isso mesmo que ela é tão perigosa. A sociedade então, ela entende conceitos como dor, moralidade, consequência, limite e até a morte. Uma entidade cósmica ela não entende nada disso, por isso ela não é boa, ela não é má, ela simplesmente é. E é exatamente isso que a torna tão perigosa. Quando você for colocar essa criatura, faça com que ela não tenha uma intenção óbvia. Trate-a como uma espécie de fenômeno natural. Um exemplo aqui é que o grupo encontra uma dessas criaturas e essa criatura simplesmente passa por eles. E ao passar por eles, todas as lembranças deles simplesmente desaparece. Não é por maldade, mas sim porque memória não existe na realidade dela. Os observadores de Marvel What If são um exemplo muito legal disso. Eles não interferem por moralidade, mas por uma lógica cósmica. Essa entidade cósmica vai funcionar por regras que os jogadores nunca vão entender completamente. Quando você for colocar essa entidade cósmica, um excelente truque para você é criar leis físicas novas, lógicas temporais estranhas, comportamentos cíclicos e padrões incompletos. Você mostra padrões que parecem fazer sentido, mas nunca 100%. O grupo de jogadores está atrás de uma entidade que aparece a cada 13 dias. Mas a cada ciclo o dia muda. Essa criatura às vezes aparece no dia 11, às vezes no dia 15. Os jogadores notam que é o mesmo intervalo, mas o tempo parece torto, como se ele tivesse quebrado. Em A Chegada, os aliens eles não falam, mas eles pensam em outra estrutura temporal. A simples presença dessa entidade cósmica deve afetar espaço, tempo e realidade. Uma entidade cósmica ela modifica sombras, sonhos, ecos, reflexos, gravidade, distância, clima e até mesmo a memória de quem estiver próximo. Essa criatura ela corrompe a percepção, criando um desconforto constante. Os jogadores estão explorando uma ruína. Essas ruínas que parecem que o tempo está distorcido, uma muralha flutua, a pedra fica flutuando ao redor. Quando eles olham adiante, parece que está naquela área de magia morte de Forgotten Realms, que parece dar muitas impressões, névoa meio amarela flutuando na frente dele, sabe? O guerreiro então, ele começa a entrar em desespero e olha para baixo, batendo nas pernas. Ele sente que algo sobe pelas suas pernas. Quando ele olha para baixo, nada. Mas ele escuta e sente que algo continua subindo pela sua perna. Ele olha novamente para baixo, nada. É então que ele percebe que a coisa não está na perna dele, está na mente. Os titãs de Eternos eles criam distorções simplesmente por estarem próximos. O terror cósmico não vem da violência em si, espada, 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 soco, 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 machadada, machadada, machadada. Vem dos jogadores perceberem que eles são pequenos demais para importar. Toda entidade cósmica então ela traz uma espécie de subtexto com ela. Insignificância, destino inevitável, perda de controle e até mesmo um universo total e completamente diferente. Faça o grupo encontrar sinais de civilizações inteiras que tentaram resistir, mas as mesmas falharam completamente. Um exemplo é que o grupo está explorando aquela ruína que eu citei anteriormente, com o espaço distorcido e tal. Eles vão caminhando então pelo lugar e encontram uma muralha que se estende até onde a vista alcança. Eles olham para um lado, olham para o outro e não vêm passagens. Eles falam, pô, vamos subir. Eles começam a escalar tal. Eles chegam no topo, eles olham adiante. Parece que o lugar em si não mudou, mas ao olhar para baixo eles notam que há algo escrito na muralha. Ele não se moveu. Nós fomos os que partiram. Em Mass Effect, os Reapers não são necessariamente cruéis, eles apenas cumprem um ciclo inevitável. Essa ameaça cósmica, então, ela precisa de um culto, mas não de compreensão. Nenhuma grande entidade cósmica existe sem um culto. Mas o grande segredo é, os cultistas nunca entendem realmente o que eles adoram. Eles vão sempre interpretar errado, acreditar no que querem acreditar, eles recebem apenas pequenas migalhas de verdade, e eles enlouquecem tentando decifrar
o que é essa entidade. Quando você for fazer esses cultos, faça esses cultos meio contraditórios assim. Cada um desses cultistas acha que serve a um conceito verdadeiro. Um culto acredita que essa entidade cósmica trará iluminação a todos. Outro culto acredita que ele vai trazer destruição. Na verdade, essa entidade cósmica não fará nenhum dos dois. Essa entidade sequer percebe a existência dos cultistas. Em Bloodborne, cada ordem enxerga o cosmos de um jeito diferente, e todos eles estão errados. O cósmico em si ele não pode ser derrotado, ele pode ser apenas adiado. A regra principal que você aplica é que não existe uma batalha final. Não existe morte real dessa entidade. Existe prisão, selamento, um escape temporário e até uma barganha total e completamente perigosa. O objetivo então não é você matar essa entidade cósmica, é sobreviver, sofrer menos perdas possíveis, ou impedir sua ascensão por algumas gerações. Um exemplo é que os heróis encontram uma entidade cósmica realmente, mas eles não sabem como vencê-la, mas sim como cegá-la por apenas um ano, adiando assim a ascensão, adiando assim o aparecimento dessa mesma entidade. Nos livros do Lovecraft, ninguém derrota o cósmico, no máximo eles conseguem escapar dele. Essa ameaça cósmica ela deve também alterar o mundo, não só o combate. Quando essa criatura cósmica surge, tudo muda. Sonhos geram símbolos estranhos e têm significados diferentes. Flores brotam de forma simétrica demais. Crianças falam línguas mortas. Animais caminham para o mesmo ponto. E estrelas aparentemente mudam de lugar. Então você mostra sinais antes de mostrar a entidade em si. Um exemplo é que os jogadores estão numa cidade que circunda um lago. Pouco a pouco, eles começam a notar que o rio ele reflui alguns metros. É como se algo existisse e estivesse respirando sob o lago. Em Stranger Things, o mundo invertido ali vaza lentamente até explodir. Essa entidade cósmica deve ser tão perigosa que saber demais é perigoso, olhar demais então enlouquece os jogadores, tentar entender a mesma é cair em desespero. Seja que você esteja jogando Cthulhu ou mesmo coloque no seu D&D da vida essa entidade cósmica, faça com que os jogadores eles tenham um sistema de sanidade. Cada vez que eles vêm e tentam interpretar esses sinais dessa entidade, eles rolam um teste de sanidade. Ou você coloca efeitos narrativos toda vez que os jogadores tentam aprender alguma informação importante. Eles começam a ficar loucos, eles começam a ter tiques, eles começam a suar frio, eles começam a ficar arrepiados. Isso é legal. Um exemplo aqui que os jogadores eles encontram uma tabuleta antiga no meio daquela ruína que eu já citei anteriormente. O Ladino se aproxima e fala: "Chaca o pai que o pai vai ler essas inscrições aqui." Ele começa a ler e as palavras parecem se mover. Quando ele pisca, ele não lembra o próprio nome. Todas as memórias se foram. No filme Aniquilação, a simples exposição à entidade distorce corpo e mente. E claro, o confronto final contra essa entidade não é uma luta, é uma escolha. Grandes histórias cósmicas não terminam em um combate, mas em decisões dos jogadores. Eles escolhem sacrificar algo, fechar um portal, destruir um determinado artefato, aceitar um preço a ser pago, permitir que o mundo mude, ou aceitar e deixar o mundo morrer para salvar outro mundo. Você faz com que esse final, então, ele mude completamente o cenário que você está mestrando. Um exemplo é que a única forma que os heróis encontraram de vencer uma determinada entidade é apagar a história de toda uma cidade e de quem vive nela. Em Watchman, Ozymandias ele cria catástrofe para impedir uma guerra nuclear. A ideia não é derrotar o inimigo em si, mas sim carregar o peso da escolha que ele fez. A verdadeira ameaça cósmica não é um monstro gigante, é aquela sensação de que o universo é maior, mais estranho e mais indiferente do que os heróis imaginam. E quando você faz isso direito, não é necessariamente o combate que marca seus jogadores. É a sensação de que eles são tão pequenos, mas tão pequenos diante de todo o infinito. E agora eu quero saber de vocês, vocês já jogaram campanhas com entidades cósmicas? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês, até mais!